Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que eu admiro demais pela sabedoria que ela tem, não só no assunto que ela vai tratar, né? Mas é uma pessoa que eu admiro pela sabedoria que ela tem aí com a vida. E, gente, deixa eu contar um segredinho aqui para vocês, né? Lá nos idos de 2020, né? Já tem um tempinho isso, não tanto tempo, mas tem um tempinho isso, né? A gente nem sabia como que essas coisas da internet elas iam se desenrolar, né? Infelizmente a gente estava lá começando a pandemia e foi com ela que eu desbravei aqui, que eu fiz a minha primeira live. Então isso, gente, é muito legal, né? Poder estar aqui com a pessoa com quem a primeira vez eu apareci ali ao vivo na internet. Hoje é gravado, né? Mas a gente continua aqui aparecendo na internet. Tamira Torres Luz, especialista em coordenação pedagógica, professora e também formadora de professores. Minha amiga Tamira, bem-vinda. Que alegria ter você aqui no programa. E Tamira, aqui no Conversa de Classe, meu lema é: começou, a gente pergunta. Então, vou mandar a primeira pergunta aí para você, né? Gente, a Tamira, ela tem uma experiência muito vasta, tanto na docência quanto na escrita de currículos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre currículo escolar na prática. E, Tamira, o que eu gostaria de saber de você é como que você traduz a teoria curricular para a realidade da sala de aula. E você pode contar algum desafio específico que você enfrentou, pensando aí nesse eixo, né, de traduzir currículo para a prática da escola? Tamira, bem-vinda aqui ao Conversa de Classe. Ai, que delícia, Maíra, tá aqui no Conversa de Classe. Eu ficava vendo os posts, eu ficava assim, ai, será que um dia a Maíra vai me convidar? Ai, será? Que chique esse programa, né? Lá atrás, a gente só numa live lá no Instagram, que foi legal, né, Maíra? Porque a gente acabou apoiando vários professores, somente de educação infantil. E vamos falar de currículo, então, né? Maíra, currículo é isso aqui que a gente está vivendo agora. Currículo é vida que pulsa, é o que acontece de verdade, né? Existem muitos documentos curriculares, especialmente as redes, né? As redes públicas constroem. Com o advento da BNCC, teve que ser reorganizado aí os currículos. E implementar o currículo, levar ele para o chão da sala de aula, é sempre um desafio, porque o documento, ele imprime além dele imprimir as aprendizagens essenciais, ele imprime contextos, né, específicos, e embora ele seja feito, e é legítimo que seja feito, depois a gente talvez fale mais sobre isso, há muitas mãos, existe uma mão, ou duas, ou três, uma equipe que sintetiza as ideias, e que se empenha em fazer todas as menções, né, as sugestões serem representadas, mas que diretamente não é o sujeito que pensou, que escreveu. Então, esse já é um grande desafio. E, como leitor ausente, traduzir o currículo para o meu plano de aula. Então, esse acho que é o primeiro desafio que o professor passa. Eu, como professora, formadora de professores, também tenho esse desafio, né, de muitas vezes tentar traduzir no plano de formação essa questão, o que o leitor ausente, o que se é esperado enquanto competência, por exemplo, na formação de professor, a gente vai pensar a Base Nacional Comum de Formação, que você também conhece, né, vai pensar quais competências os professores têm que desenvolver. Então, como traduzir isso lá na formação in loco? Ou, com a criança pequena, como traduzir isso? Então, para traduzir isso, a gente primeiro tem que estudar o currículo, né? Então, assim, desmistificar que currículo é documento de gabinete, que currículo é só burocracia, que currículo... Então, primeira coisa é a gente desmistificar. Acho que tirar essas arestas, né? E que muitas das vezes, Maíra, a gente escuta falar. Não estou dizendo que currículo é uma coisa, o documento curricular é perfeito. Claro que não. Se fosse perfeito, não exigia revisões, né, periódicas. Mas é um norte, e é um norte assertivo. Então, primeira coisa, desmistificar.
currículo ele é uma ferramenta aliada ao professor. Cada profissional tem a sua ferramenta. O médico tem o seu bisturi, não é? A costureira tem a sua máquina de costura, cada um tem o seu. A gente tem um documento curricular, o currículo, para apoiar na escrita do plano de aula. E aí, o outro desafio é como implementar o plano de aula de modo que eu respeite o currículo, mas também respeite a realidade daquela turma, aquele contexto. Então, para isso, eu preciso ser um professor que tem escutativa, que consegue alinhavar e não deixar que nenhuma criança fique para trás. A adaptação curricular sempre é necessária. E eu não estou falando aqui de adaptações curriculares que também demandam, né? Existe lei que respalda a adaptação curricular legal, por exemplo, para as crianças com deficiência, etc. e tal. Mas estou falando de adaptações curriculares na perspectiva de incluir a todos, que a gente aprendeu tanto, né? Na hora de escrever os planos de aula da nova escola, essa questão de incluir a todos. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Maíra, você me conhece, sabe que eu falo demais. Então, não sei. Tamira, eu acho que você respondeu sim, né? E eu estava aqui, inclusive, pensando, né, nessa resposta que você foi trazendo. Eu tenho contado para as pessoas que têm vindo aqui fazer entrevista, né, para as pessoas que têm contribuído com o Conversa de Classe, que a grande ideia do programa é que a gente consiga mostrar as pessoas que realmente, no dia a dia, na prática, influenciam a vida das pessoas. E você ter feito essa fala para desmistificar um pouco, né, o que é um currículo, né, que é um documento que vai muito além da burocracia, né, embora, claro, tem um momento lá que alguém assina, né, e esse documento vai virar um cumpra-se, e a gente entende que isso também é necessário para poder organizar a vida das escolas, mas eu acho que trazer para a nossa audiência, Camila, essa proximidade dos bastidores do que é um currículo é um tema muito importante, né? Porque, de fato, né? Eu vou dizer aqui na frente de todo mundo, porque eu acho que é legítimo. Você é uma pessoa que tem influenciado a educação de uma forma muito positiva, né? É uma pessoa, assim, que tem um olhar muito generoso para as crianças e, gente, também para os professores e para as professoras, né? Nunca na minha vida eu ouvi uma fala da Tamira que não considerasse esses dois pontos, né? Então, isso é muito importante. E, inclusive, né, quero contar para o pessoal que você foi redatora do Currículo Paulista e participou do time de autores dos planos de aula da nova escola, né? São duas experiências que, embora elas sejam complementares, elas são bastante diferentes, mas eu queria que você contasse como que essas duas experiências contribuíram para a sua compreensão da importância do currículo na prática educacional. Maíra, primeiro de tudo, contar que eu sou professora de chão de sala de aula, mesmo. Professora, que eu não sei se tem alguém assistindo aí que vai se identificar, professora de dobrar período, professora de ir de cidade, de dobrar período em cidades diferentes, comer lanchinho no carro, beliscar quando dá tempo e voltar para o HTC, que é na outra cidade depois, noturno. Então, quero contar isso, de ser professora, sabe? De ter a minha bagagem ter sido aprender com as crianças e com os colegas professores. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que vir desse lugar e depois compor uma equipe de redação de currículo, né, de currículo que é currículo estadual, que é o maior colegiado da América Latina, né, o currículo paulista, ele veio pós-homologação da base, então a gente fez parte do movimento Pro-BNCC. Eu fui como representante da Undime, éramos 3 redatores no currículo da educação infantil. Então, pensa que responsabilidade. Primeiro currículo estadual que teria uma tônica para a educação infantil. Eu sei que a nossa audiência não é só educação infantil, mas, poxa, tem que puxar um pouquinho a sardinha, porque a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. E se der certo na educação infantil, se começa certo, a tendência é que ao longo da educação básica obrigatória, esse menino ele consiga desenvolver as 10 competências gerais. E quando eu olho para as 10 competências, eu sou dessas que chora com documento. E eu vejo, poxa vida, se eu, Tamira, tiver desenvolvido todas essas 10 competências em suas dimensões e subdimensões, eu fico pensando que sociedade é essa e que cidadã eu serei. E aí eu fico pensando nesse menino, né, que vem. Então, a responsabilidade de escrever um currículo e poder contribuir, no mínimo, é pesada, mas é também algo que é muito gratificante,
você acreditar, e eu me lembro, aí vou fazer uma conexão com os bebês, tá? Com os planos de aula da nova escola. Porque quando participamos do processo seletivo, a gente concorreu com muita gente no Brasil, né, Má? Muita gente boa que podia estar lá com a gente também, né? Mas não, mas quiseram que aconteceu que foi a gente, né? E aí, eu me lembro que numa das perguntas, acho que foi da Ana Tereza Gavião, que ela perguntou, por que? Não sei o que. Eu falei assim, porque eu só quero que os bebês tenham de verdade a oportunidade de aprender com significado, tenham experiências que tornem a infância um poderoso laboratório, né, de aprendizagem enquanto sujeito humano. E aí ter concomitante, porque foi tudo em 2018, tudo concomitante. E aí viver essas duas realidades ajudou bastante, embora sejam coisas distintas. No momento que a gente estava pensando no plano de aula alinhado à BNCC e eu estava escrevendo o currículo paulista, eu acho que as duas vias foi dando um match ali, sabe? Um conjunto bom para o resultado final do documento, mas principalmente para o que veio depois, Má, que eu acho que é o mais importante. A gente tem um documento, e eu aqui sou muito a favor de documento, depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que tem que, penso que tem que ter mesmo uma linha normativa, porque quando a gente tem um normativo, a gente garante os direitos para todos, e todos são todos. E aí, se está ali normatizado, a gente não vai. Quem somos nós para tirar esse direito da criança? Por mais que. Mas eu penso assim, penso assado, então adequa no seu planejamento, mas não suprima do estudante as habilidades que ele precisa desenvolver, que estão previstas no currículo ano a ano, é direito dele. Aí você está garantindo equidade, porque a nossa sociedade. Hoje a gente está nesse mundo bunny, né? A gente estava saindo do VUCA, mundo bunny, mundo volátil de muitas mudanças. Então, o menino está numa escola hoje por questões financeiras, sociais, etc. e tal, questões do nosso país, ele muda de lugar, ele muda de estado, ele muda. E, poxa, ele precisa se sentir representado, ao menos na escola. Então, dele chegar lá numa escola e tá no sul do país, vamos jogar o extremo, vai para o norte. E aí chegar lá e se sentir representado, o menino do primeiro ano que está estudando, sei lá, o gênero das parlendas, Maíra, está estudando a parlenda, tá? Aqui no sul, ele está ouvindo determinada parlenda com a professora, trabalhando aquela habilidade. Quando ele chega lá no norte, não é a mesma parlenda, porque respeita a cultura de lá, mas ele já sabe o que é, ele já sabe as rimas, ele já fala, opa, minha pro lá do sul, bate, tava também trabalhando, né? E aí ele já se sente representado e a gente vai ajudando o menino a não ter muitas rupturas no processo. Então, falando de currículo paulista, falando de plano de aula e falando de base nacional comum curricular, que não é currículo, mas que normatiza todos os currículos, o currículo paulista é um currículo estadual no meio dos 27, se a gente conta também o DF, que é o Distrito Federal. Então, assim, mas todos têm, no mínimo, era uma questão, sabe, Má? Era uma normativa para nós, curriculistas. Você tinha que garantir tudo que estava na base. Assim, o mais era mais, mas nunca supressão, nunca suprimir algo. Então, isso eu já acho lindo demais. É a primeira, gente. A gente sabe que o PCN veio com força para ser base, né? Tinha esse. Com força não, com vontade, mas não teve força de lei. Hoje passaram quantos anos e a gente tem uma base? Enfim, eu acho que é o primeiro currículo. Né? Aí os municípios, nós estamos, Maíra, engajados em apoiar alguns municípios, né, também aí, a construir os seus currículos. Eu fui uma das redatoras do currículo aqui de São José dos Campos também, da minha cidade, e a gente vai apoiando outros municípios, que a gente sabe que a gente faz esse trabalho, e os municípios também estão fazendo isso. Para quê? Para trazer a tinta do território. Mas eles também não podem suprimir as habilidades. Olha que coisa linda. Eu fico pensando na qualidade, equidade e principalmente nos princípios da LDB, né? Que a gente, há muito tempo, a nossa escola pública garante acesso. Então, beleza, tem acesso, né? Aí tem permanência, porque tem busca ativa, né? Vários incentivos para a criança ficar. O estudante, perdão. O Plano Nacional também garante muitas coisas. Mas, e o último, que é o sucesso na aprendizagem. Eu acho que o sucesso na aprendizagem, porque não adianta ele não adianta ele permanecer se ele não tiver sucesso. Eu acho que o sucesso ele vem por meio do currículo, Maíra. Acho que o currículo tenho certeza, o currículo é caminho.
Samira, que maravilhoso, né? Pessoal, olha a oportunidade que a gente está tendo, né? De ouvir uma pessoa que é especialista nesse assunto, e você trouxe muitos pontos, mas principalmente, né, quando você ressalta essa missão da equidade, né? Num país que é diverso, e é muito bonito também, Tamira, você dizer, olha, eu reforço a missão da equidade, mas respeitando, claro, as subjetividades de cada região, né? A gente tem um documento lindo, né? E eu pensei nessa conversa exatamente porque você ia trazer esse tom, né? De fazer a leitura desse documento para muito além de uma lei, né? Para como de fato ele impacta a vida das pessoas. E Tamira, eu estava pensando aqui, né? Eu acho que você impacta vidas de várias formas, né? Você impacta a vida aí apoiando no currículo, impactou muito quando era a professora que mudava aí, né? De cidade para você dar aula. E atualmente e merecidamente você é formadora na Escola de Formação de Educadores aí no seu município, né? O que eu quero te perguntar é como que é o processo de formação para, de fato, garantir que os professores estejam alinhados com as diretrizes curriculares? E qual que você acha que é o papel do professor, da professora, na construção do currículo ali na sala de aula? Tá, ótima sua pergunta. Primeiro dizer mesmo que é uma honra, né? Eu já compõe a equipe técnica da Secretaria do Município, né? Mas, assim, passei pela coordenação, etc e tal, mas estar na escola de formação, eu vejo que, assim, depois da sala de aula, é o meu lugar, no sentido do quê? Que é onde a gente está em aula também, a gente está em formação, com professores, então é o mesmo esquema, sabe? Aprendendo junto, a mesma coisa, aprendendo com as crianças, e só que aí a gente aprende com adulto e vai trocando essas figurinhas. Bom, a gente tem várias frentes de trabalho na escola de formação. A escola de formação é importante destacar, né? Depois, se alguém quiser saber, é uma lei pública do município aqui. Então, assim, o professor, ele, quando efetivado, ele passa de 60 a 90 dias em formação antes de ingressar na sala de aula. Acho que isso é legal contar, porque a nível de Brasil isso não tem, né? Tem alguns sistemas EAD, algumas jornadas mais curtas, mas quando a gente foi pesquisar, até se tiver algum lugar, eu também gostaria que depois as pessoas colocassem no chat para a gente trocar figurinha, tá? Porque às vezes a gente está falando de um tempo que a gente pesquisou e não tinha, agora pode ser que tenha, né, Mar? E aí, a gente tem ali a escola, que é um lugar amplo, bacana, para a formação de professores. O professor fica imerso ali, ele cumpre a jornada dele pedagógica ali nesse período. E aí, a gente se divide em frente de trabalho, tem outros colegas que trabalham comigo, colegas muito sabidos e generosos. E uma das frentes minha é do currículo, né? E aí, como que a gente faz? A gente estuda o currículo e, no caso, a gente começa, né, falando um pouquinho da base, a gente parte para o estadual, mas a gente coloca tinta mesmo. Então, assim, todo a estrutura, a gente deixa claro para o professor que é a base. O contorno, a gente dá o contorno do currículo paulista, né? Até porque o meu município fez adesão e, por conta dessa adesão, eu pude ser uma das redatoras. E agora o recheio, sabe, o colorido, a tinta é do currículo do município. Então a gente estuda bastante o currículo municipal, né, o currículo do território da cidade aqui. A gente estuda os princípios, os valores, as concepções, porque isso é muito importante, o professor ter clareza. Porque cada um, se eu falar para você assim, qual a sua concepção de avaliação? Você vai dizer, né? E assim, com certeza a sua concepção vai estar alinhada à base. Mas a gente traz alguns detalhes, algumas minúcias que talvez diferem um pouquinho do que realmente é alinhado ou visa uma unidade de rede. Então, por exemplo, aí a gente vai estudar qual a concepção. Claro que a concepção da avaliação da rede, ela não contradiz a base, nem as diretrizes, nada, mas ela tem minúcias, tem detalhes, tem especificidade de como se dá no nosso território. Então, aí a gente vai fechando essas arestas, sabe? Trazendo essa unidade. Concepção de criança. Poxa, concepção de criança é quase um mantra. A gente sabe bastante sobre concepção de criança. A base trouxe a concepção das diretrizes. Mas como é essa concepção de criança revelada nas nossas instituições de educação infantil? Qual é o papel do professor? Então, a gente vai estudando o currículo, traduzindo ele
para a nossa realidade aqui do município. Então, é isso que a gente, basicamente, que a gente faz. A gente estuda, a gente faz uma imersão mesmo. E é relato de muitos professores, né? De que, assim, nossa, que nunca tinham olhado para esse documento dessa forma. E muitos já tinham tido contato, porque já estavam ou com prazo determinado, ou já tinham tido contatos com outros documentos curriculares de outras redes. Mas é aquilo, Má, é a aproximação. Eu queria aqui fazer um convite, se me permite, do professor, de você que está aí do outro lado. Seja professor de adulto, de criança, professor em geral, né? A gente que é docente, de estudar o currículo, seja o currículo do seu estado, seja o currículo do seu município, mas estudar o currículo, mas estudar assim, despido de juízo, sabe? Despido dessa história, igual eu estava falando, é de gabinete, não. Estudar o seu currículo e tentar transpor ele da melhor maneira possível, fazer conexões com a prática. Se você tiver acesso às pessoas que escreveram, vá atrás das pessoas que escreveram, converse, pense, né? É muito legal quando o professor chega e fala, o que vocês pensaram quando foi isso aqui? E até se tiver alguém aí do estado de São Paulo, lendo o currículo paulista, quiser perguntar, o que vocês pensaram? Se for da educação infantil, eu vou saber responder, tá? Que foi a parte que nos coube. Mas então é isso, Má. Eu acho que na escola de formação é assim. Aí a gente também tem, como é uma escola de formação, a gente tem momentos de pensar planejamento, tematizar a prática, e aí eu acho que eu respondo a sua segunda pergunta, que é como isso se dá no plano de aula. Além disso, o professor também ele vai com uma lente diferente para uma residência pedagógica, ele consegue fazer essas transposições, depois a gente vai fazendo esse bate-bola. É importante também a gente pensar no plano de aula como algo dinâmico, né, Má? Porque, assim, o plano de aula, ele não é porque você escreveu o plano de aula hoje que você vai conseguir implementá-lo 100%. E tá tudo bem, professor, tá tudo bem, professora. A gente tem que tirar também essa coisa de ser perfeição. E ó, que eu sou virginiana, né? Diz que virginiana é terrível. Mas a gente, brincadeiras à parte, mas a gente nem liga muito essas coisas de signo, mas a gente tem que desmistificar isso. E entender, como Loris Malaguzzi já fala, que as crianças, os estudantes nos dão caminhos. E assim, o currículo ele é pensado, ele é arquitetado considerando as especificidades etárias, os processos de aprendizagem, né? Todos aqueles modelos, as fases de desenvolvimento. Então, ele é pensado, arquitetado nisso. Então, ele tem muita coerência no como se aprende. E aí, eu quero trazer uma frase que não é da base, não é do currículo, mas é do PCN. E me impacta demais. O PCN ele tem uma frase que diz assim que o papel do professor, isso é tão sério, o papel do professor é de fazer aprender. E ele fala isso, fazer aprender. Ele não fala fazer ensinar, não é ensinar, é fazer aprender. Então, quando eu penso que o meu papel é fazer aprender, eu tenho que pegar todas as ferramentas que eu tenho e, de certa maneira, organizar, arquitetar para que o menino aprenda, não para que eu ensine. Então, aí vem também as perspectivas do protagonismo. Eu ensino por meio do meu planejamento, por meio das estratégias que eu escolho, mas colocando o menino na posição ativa da aprendizagem, né? Então, o que eu posso fazer para que ele seja, sendo sujeito ativo, ele possa ser o autor ou, pelo menos assim, o coautor dos seus processos de aprendizagem e sentir-se responsável, porque uma das competências também vai falar do projeto de trabalho, envolve projeto de vida, e a gente vê, né, que aprender ao longo da vida é uma coisa da humanidade, né? Então, criar essas aptidões nos estudantes. Então, é isso, Má. Deu certo? Eu respondi. Deu muito certo. Eu acho que é uma mensagem. Não, também, mas acho que é uma mensagem, né, que vem com um convite, assim, primeiro muito generoso, né, da gente conhecer esses instrumentos, e acho que essa é a missão, né, principalmente dessa entrevista, né, a gente dizer para as pessoas, olha, esses instrumentos, eles são construídos por pessoas que estavam na sala de aula, que estão na sala de aula, que estão em contato com os professores, né, então não eu sempre brinco com
com esse termo, né, com essa fala que as pessoas têm, não é fontes da cabeça de ninguém, né? Ele é, de fato, pensado e construído para a gente arquitetar uma prática pedagógica de protagonismo, né? Então, acho que essa é uma grande mensagem também para quem está assistindo a gente, né? E pensar, pessoal, que esses documentos, eles também embasam aquilo que o professor, a professora precisa fazer. Então, é uma ferramenta para o seu dia a dia, uma ferramenta legítima, né? E, gente, aproveita o espaço, né? A Tamira está dando aí espaço para comentem, falem, né? E com certeza a Tamira sempre foi muito acessível. E se vocês mandarem dúvidas, se ela souber, com certeza ela responde, né? Além desses papéis, né, Tamira? Curriculista, formadora, professora, e sei também que é uma super mãe, né? Então, todos esses papéis aí que você equilibra no dia a dia, você é presidente do CACS Fundeb e vice-presidente do CME de São José dos Campos, né? Queria que você explicasse para o pessoal o que significa um pouco, né, esses dois papéis, mas também dizer um pouquinho, né, como que essas posições influenciam a discussão sobre currículo e como que elas também te ajudam a enxergar a implementação do currículo aí na sua região, né, aí próxima de você. Então, primeiro eu queria só destacar que atualmente, hoje eu não estou mais na presidência do Fundeb, porque com a nova lei do Fundeb, eu fui eleita presidente. Então, eu fiquei na presidência até o final do ano passado, tá? E aí, eu fui eleita presidente, fiquei como presidente do Fundeb, eu já vivia uma outra... Na antiga lei, eu já estava exercendo o papel de vice-presidente, mas aí teve a lei do novo Fundeb, e aí foi para a eleição e eu fui eleita presidente. Beleza. Hoje eu não sou mais, porque não há mais recondução. Então, você é eleito presidente, você cumpre o seu mandato, assim como os conselheiros, você cumpre o seu mandato, e eu acho isso muito bacana, muito legítimo, e faz parte eu acho, da nossa crescente democrática, sabe? Da nossa crescente dessa gestão democrática, participativa. Então, acho que isso é muito importante. Então, hoje eu não atuo, não estou mais como presidente do Fundeb, sou vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, estou como vice-presidente, também fui eleita vice-presidente junto com a presidenta. Mas, assim, como que esses colegiados, porque são colegiados, né? E da educação, aí também tem o CAI, que é o conselho que cuida da questão da alimentação escolar, que eu vejo que é uma tríade, acho que esses três conselhos são os mais importantes da educação, não desmerecendo também outros sujeitos ativos, como os fóruns educacionais, né? A gente tem o Fórum Nacional, o Fórum Estadual, o Fórum Municipal, né? Que inclusive monitora o plano, a implementação do Plano Municipal, Nacional, Estadual de Educação. Eu fui uma das redatoras do Plano Municipal de Educação no meu município também, fiz parte da equipe técnica, equipe coordenadora, saí da equipe técnica coordenadora para ocupar a função de formadora na ANAEF. Mas, enfim, voltando aqui, esses três conselhos, né? O CACS Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento do Repasse das Verbas, sabe? Então, assim, que vai falar de din-din, né? De investimento na educação. Então, tanto do Fundeb quanto os 25% do ensino. Então, tem essa importância. O Conselho Municipal, que delibera sobre os assuntos educacionais do município, assim como tem o Conselho Nacional e o Conselho Estadual. E o da alimentação, que eu nunca atuei. Mas vou falar dos que eu fiz parte e que eu faço parte. É muito importante. O Fundeb não tem como dizer, né, assim, o contrário. Vamos pensar na nossa casa. Tudo envolve o quê? Você quer, para você sobreviver, envolve investimento. Você está com a luz acesa aí, eu estou com a luz acesa aqui, a internet está funcionando, porque a gente está bancando isso. A gente trabalha, vai lá, paga a conta da internet. Hoje mesmo eu vi que a internet no meu celular estava sem internet no celular, falei, nossa, mas o que aconteceu? Esqueci de pagar, venceu e passou. Mas assim, você não paga, você fica sem, não é verdade? Então, são os recursos. Na educação, a mesma coisa, só que num volume muito maior. Então, a gente tem os repasses por aluno, né, que vem ali através do censo, e é onde a gente consegue implementar ações importantes do currículo. Por quê? Se o professor e o aluno precisam ter condições, né, adequadas para o processo de ensino-aprendizagem.
que vai para além da sala de referência, que vai, sim, para uma escola bem estruturada, organizada. Aí a gente está falando das paredes físicas, mas também as paredes que não são físicas, que estão por detrás dos materiais que o professor precisa para, de repente, fazer uma proposta mais ativa com os meninos, né? Para aquilo que os olhos não se veem, mas que as vidas sentem e vivenciam, para as experiências de aprendizagem. Então, como presidente do Fundeb, a gente acompanhava as contas e também a gente fazia visita em locos, para olhar como estão sendo repassados esses recursos. Então, isso também é importante. E a gente, eu tenho a felicidade, né? Eu vou falar da onde eu estou, não posso falar de outros lugares. Eu tenho a felicidade de ver num município muito bem estruturado, organizado. Então, a gente consegue enxergar mesmo as coisas ali, sabe? Acontecendo. Então, é muito legal, assim. Fica aí o convite também, se alguém quiser um dia conhecer a nossa essa estrutura. Tem também muitas coisas na internet para falar mais. E aí o Conselho Municipal. Então, o Conselho Municipal, por exemplo, ele teve o papel importantíssimo de homologar o currículo da nossa cidade aqui. E eu estava lá no momento da homologação, né? A gente redigiu o parecer de homologação, assim como a base precisou da homologação do Conselho Nacional. Claro que em instância menor vem o Conselho Municipal, mas, poxa, que importância, né? Então, assim, se hoje a gente tem um currículo municipal, e aí que a gente fala com muitas redes, né, Mar? Que tem redes que vêm falar, eu quero ter um currículo, mas se não for sistema, não dá para ter currículo. E uma das prerrogativas para ser sistema, além de você ter uma rede de escolas, além de você ter supervisão própria, além de você ter toda uma lei, né, de criação do sistema municipal, que aí é feito pelo legislativo da cidade, além de você ter tudo isso, você precisa ter um Conselho Municipal de Educação instituído. Olha só que importância. Se você não tem um Conselho Municipal instituído, você não pode homologar um currículo. Então, acho que fazer parte dessas instâncias, aprender, né? E aí, nessas instâncias, a gente tem representantes de vários segmentos, da sociedade civil, né? Da universidade, da rede privada. E aqui também, Mar, aproveitando, vou fazer um gancho, que acho que a gente está indo para os finais, né? Finalmente, sim. Mas a gente tem muito professor da rede privada que acompanha, com certeza que acompanha o intervalo de sala de aula, e que também tem as suas angústias, e que fica pensando, pô, mas e aí o currículo, né, da rede estadual, o currículo da rede privada? Muitas vezes a rede privada, ela adequa a um sistema, né? Ela adquire um sistema, mas ela também responde à diretoria estadual ou à supervisão municipal, a depender se for uma escola, uma instituição de educação infantil. Então, também tem diretrizes a ser seguidas, e também precisa, esse professor também precisa ser um pesquisador, precisa ir além do que está no sistema, né? Entender quais habilidades estão por detrás daquela apostila, estudar, né? Então, acho que também isso é papel do professor que está na rede privada. Quando a gente é apaixonado, eu sou apaixonada pela rede pública, mas eu respeito demais a rede privada. E como conselheira municipal, como vice-presidente, a gente tem ido a muitas escolas privadas e visto trabalhos importantes, de excelência, e são cidadãos também brasileiros que estão ali, que também precisam dos mesmos direitos de aprendizagem, né? O mesmo fazer, porque às vezes a gente também vê processos de muita... parecem ser distintos, mas não são, né? Porque todos são para a formação do sujeito. E aí a gente tem que achar ali o equilíbrio. Era mais ou menos isso, Má, que eu queria trazer aí sobre essa parte. Tamira, muito, muito, muito obrigada, né? Acho que você compartilhou uma experiência muito valiosa conosco, né? E de fato você atingiu aí, né, essa ideia da gente poder aproximar mais a audiência aqui do Conversa de Classe do que é um currículo, né? E como que o currículo aí se constitui na prática. Pessoal, agradeço, né, a presença da Tamira. Se vocês gostaram, curtam aí o vídeo, compartilhem, né, com pessoas que às vezes não têm essa clareza ainda sobre o que é o currículo. Então, é um vídeo bacana aí para circular. E, gente, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Tchau, obrigada!